Às vezes, histórias antigas não são apenas lendas. Às vezes, elas apenas esperam alguém tolo o suficiente para cutucar o que deveria continuar enterrado. Foi na Serra Negra, um pedaço de terra esquecido entre vales profundos e mata fechada, que um caçador chamado Alceu encontrou um perigo que ninguém deveria encontrar. Ele não acreditava em maldição, não acreditava em criaturas da noite, até ouvir o primeiro uivo e perceber que aquele som não vinha de nenhum animal conhecido. Naquela madrugada, sob uma lua vermelha como sangue fresco, ele descobriu que algo o observava. Algo que caminhava ereto, mas se movia como uma fera. Algo que sabia onde ele estava. E a partir daquele momento, Alceu entendeu que não era ele quem caçava. Era ele quem estava sendo caçado. Este é o relato proibido do lobisomem da Serra Negra. Uma história que ninguém da região ousa contar depois do pôr do sol, mas que você vai ouvir agora. Eu nunca acreditei em maldição. Cresci ouvindo história de lobisomem em roda, de fogo, com velho bêbado jurando que tinha visto o bicho cruzando estrada de chão, e comadre jurando que era tudo castigo de Deus. Para mim, não passava de conversa de quem tinha mais medo da própria consciência do que do escuro do mato. Isso foi antes da Serra Negra. Naquela época eu vivia de caça e de pequenos serviços em fazendas. Sabia seguir rastro, reconhecer pegada, entender o silêncio da mata melhor do que muita gente entende a própria casa. E foi justamente por isso que o convite, ou melhor, o chamado, chegou até mim. Era fim de tarde quando o caminhãozinho velho da prefeitura parou na frente do meu barraco, levantando poeira vermelha. Desceu um homem magro, de camisa grudada de suor, chapéu amassado nas mãos. "Cê que é o Alceu?" perguntou sem rodeio. "Depende", respondi. "Se for para cobrar dívida, ele morreu faz tempo." O homem deu um sorriso sem graça. "Não, é outra coisa. O pessoal lá de cima, lá da Serra Negra, estão precisando de um tipo de serviço que, disseram, só você encara. Aquilo já me deixou com a pulga atrás da orelha. Serra Negra não era lugar que se falava em voz alta. Foi uma região que anos antes o povo tentou desmatar para fazer pasto. Deu errado. Enchente, acidente, bicho atacando gado, gente sumindo. No fim, o mato pareceu tomar tudo de volta, como se não aceitasse a ideia de ser cortado. "Que tipo de serviço?" perguntei, apoiando o rifle na porta. O homem olhou para os lados, como se alguém pudesse estar ouvindo. Depois, se aproximou um passo. "Tem animal matando gente, seu Alceu." "Onça? Sussuarana?" Ele engoliu seco. "Dizem que não é bicho. Dizem que é ele." Demorou um segundo para a ficha cair. Eu já tinha ouvido aquele ele tantas vezes em boteco, sempre baixinho, entre um gole e outro. "Lobisomem?" perguntei, sem esconder o deboche. O sujeito não gostou da minha risada. "Chame do que quiser. Só sei que nos últimos 2 meses foram 3 ataques, todos em noite de lua cheia. O último..." Ele hesitou. "Não sobrou muito para velar. O povo tá com medo. Ninguém quer mais sair à noite, ninguém quer atravessar a estrada passando pela serra. Até o gado estão trazendo de volta para o vale. O negócio tá feio." Fiquei em silêncio por um instante. Ataque de animal não era novidade para mim, mas 3 mortes em sequência, sempre em lua cheia, sempre naquela região. Isso atiçava minha curiosidade mais do que qualquer promessa de dinheiro. "E o que é que eu ganho enfrentando ele?" perguntei. O homem respirou aliviado, como se minha pergunta já fosse metade do sim. "O prefeito ofereceu bom dinheiro, mais do que você deve ter visto junto na vida. E se resolver, a região toda vai lhe dever favor. Dinheiro eu precisava. Favor de prefeito nunca confiei muito. Mas a verdade é que naquele momento o que me pegou foi outra coisa: orgulho. Eu queria provar para eles e para mim mesmo que não existia maldição nenhuma, só bicho e medo. Tá. Bati o pó da calça. "Quando é que a gente sobe?" "Amanhã cedo, se o senhor topar. Hoje é quinta. Na segunda já tem lua cheia de novo.
Se a gente quiser evitar outra desgraça, é melhor não perder tempo. Assenti, mesmo sem gostar da ideia de prazo. O homem se despediu, combinou de passar ali às 6 da manhã e foi embora no caminhão barulhento. Fiquei olhando a poeira baixar enquanto o sol se escondia atrás dos morros. Naquela noite, por mais que eu quisesse fingir costume, não consegui dormir cedo. Fiquei preparando o equipamento. Limpei o rifle, separei munição, facão, cantil, fósforo, corda, lanterna de pilha nova. Cada objeto tinha sua função, cada função sua possibilidade de me manter vivo. Só que enquanto mexia nas coisas, uma lembrança insistente começou a cutucar minha cabeça. A história que meu avô contava sobre a Serra Negra. Ele dizia que muito antes de eu nascer, já existia ali uma fazenda grande, com casa de pedra, curral farto e um patrão que se gabava de não ter medo de nada. Esse patrão teria cometido um crime terrível numa noite de quaresma, derramando sangue inocente no terreiro. A partir daí, toda a geração da família dele teria um homem marcado que, na lua cheia, se transformava em bicho. Não era doença, não era loucura, era castigo, maldição. Eu sempre achei aquilo exagero de velho, dessas histórias que vão crescendo cada vez que são contadas. Mas naquela noite, o rosto pálido do homem do caminhão, a forma como ele evitou pronunciar a palavra lobisomem, o jeito como o povo da cidade sempre falava da serra só até certo ponto. Tudo isso começou a se encaixar de um jeito estranho demais para o meu gosto. A madrugada chegou gelada. Eu apaguei a lamparina, mas fiquei um tempo deitado, ouvindo o vento bater nas telhas. Em certo momento, juro que ouvi um uivo distante. Pode ter sido cachorro, coiote, eco de som vindo da estrada. Mas teve alguma coisa naquele som. Algo que parecia longo demais, profundo demais, como se tivesse sido puxado de dentro de um peito humano. Virei para o lado, apertei os olhos e me obriguei a dormir. No dia seguinte, o homem do caminhão chegou na hora combinada. O céu ainda estava escuro, tingido de azul profundo, mas a linha do horizonte já começava a clarear. "Pronto?" ele perguntou, enquanto eu prendia a mochila nas costas e conferia pela última vez a munição. "Pronto eu nunca tô", respondi, "mas já tô acostumado." Subi na carroceria, junto de alguns sacos de mantimentos. A estrada de chão até a Serra Negra era um desafio à parte. O caminhão chacoalhava tanto que eu tinha que me segurar na lateral de ferro para não bater a cabeça. Conforme nos afastávamos da cidade, as casas iam ficando raras, o mato ia ficando mais alto e uma neblina fina começava a surgir, escondendo os pés das árvores. "O senhor vai ficar hospedado na casa do seu Damião", gritou o motorista, por cima do motor barulhento. "Ele é dono de um pedaço de terra na base da serra. Foi ele que pediu ajuda para o prefeito. E ele perdeu alguém nesses ataques?" O homem balançou a cabeça. "Perdeu foi tudo. Irmão, cunhado, vizinho de cerca. Dizem que, se não resolver, vai largar a fazenda e ir embora. Falou que a serra já escolheu quem quer e que ele não vai esperar a vez dele." O caminhão subiu mais um trecho íngreme. Quando finalmente parou, o sol já tinha começado a aquecer, mas o ar continuava frio, de um jeito cortante. Desci, estiquei as pernas e olhei em volta. A casa de seu Damião era antiga, de madeira escura, com alpendre na frente e algumas galinhas ciscando ao lado. Mais atrás, um curral vazio. E, tomando quase todo o horizonte, estava ela, a Serra Negra. O nome fazia sentido. A vegetação era de um verde tão escuro que a distância parecia preto. As árvores se juntavam de um jeito tão cerrado que não dava para ver quase nada lá dentro. Da base até o topo, uma sequência de sombras, como se a luz do sol evitasse tocar aquele lugar. Um homem magro, de barba grisalha e olhos fundos, saiu da casa enxugando as mãos num pano. "O senhor deve ser o Alceu", disse, olhando meu rifle antes de olhar meu rosto. "Eu sou o Damião, bem-vindo à beira do inferno." Tentei sorrir, mas a frase não ajudou.
Disseram que o senhor tá com um problema sério, comentei. Ele soltou uma risada seca. Problema sério é pouco. O que a gente tem aqui é coisa que não era para existir mais nesse mundo. Eu avisei para os antigos não mexerem com essa serra, mas tem gente que só aprende na desgraça. Quero ouvir tudo, respondi. Onde foram os ataques? Quem viu o quê? Que rastro ficou? Não importa se parece absurdo. Se eu não souber de tudo, viro presa fácil. Ele me encarou com atenção, como quem mede a alma do outro. O senhor fala como quem já viu coisa ruim. Já vi bicho que homem nenhum acredita, respondi. Mas bicho é bicho. Tô aqui para provar que não tem maldição nenhuma, só carne e osso. Seu Damião suspirou, cansado. Tomara que o senhor esteja certo. Tomara mesmo. Ele me chamou para dentro da casa, onde o cheiro de café recém-passado tentava disfarçar um outro cheiro, mais antigo, de madeira úmida e vela queimada. Sobre a mesa havia um maço de velhas fotografias, um mapa amassado da região e algo que me chamou a atenção. Um crucifixo grande, de ferro, pesado, com marcas de arranhão, como se alguém tivesse tentado destruí-lo com unhas. Antes de qualquer coisa, disse ele sentando-se, o senhor precisa entender que o que acontece na Serra Negra não começou agora. Isso é uma dívida antiga, uma dívida de sangue. Ele pegou uma das fotos e empurrou em minha direção. Nela, uma casa de pedra imponente, cercada de gente séria, homens de chapéu, mulheres com vestidos escuros. No canto, um rapaz de olhar duro, sobrancelhas grossas. E atrás, bem ao fundo, as sombras da Serra Negra parecendo mais próximas do que deveriam. É aqui que começa a maldição, sussurrou seu Damião. E se o senhor quiser entrar nessa serra, precisa saber quem foi esse homem. Eu olhei para a fotografia, sentindo um arrepio subir pela nuca, sem nenhum vento para justificá-lo. Naquele instante, tive a sensação estranha de que os olhos do rapaz na foto estavam me encarando de volta, mesmo através do papel desbotado. E foi ali, naquela cozinha simples, que eu percebi. Aquilo não seria apenas mais um serviço. Aquela história ia me puxar para dentro de algo que eu não sabia se teria forças para sair. Mas eu já estava na casa, já tinha aceitado o dinheiro, já tinha encarado a serra de frente. Voltar atrás, agora, seria o mesmo que admitir que eu tinha medo do que sempre chamei de lenda. Respirei e, fundo, puxei a cadeira e sentei. Então me conte, seu Damião, falei encarando-o. Quem era ele? Enquanto o velho começava a falar, a luz lá fora começou a mudar, ficando um pouco mais fria, como se uma nuvem pesada tivesse coberto o sol. Eu ainda não sabia, mas aquela conversa seria a porta de entrada para o verdadeiro coração da maldição. E a partir dali, não haveria mais retorno. O velho Damião segurou a fotografia entre os dedos por uns instantes, como se o papel tivesse algum tipo de vida própria. O silêncio dentro daquela cozinha era tão pesado que até o tic-tac do relógio velho na parede parecia mais alto do que deveria. O nome dele era Bento Vidal, começou finalmente. Dono da antiga fazenda que ficava lá no alto da Serra Negra antes do mato engolir tudo. Um homem duro, desses que nunca recuava de nada, mas também desses que carregam segredos demais. Ele empurrou a foto para mim. Olhei mais uma vez para o rosto do rapaz na imagem. Algo nele incomodava. Talvez a expressão rígida. Talvez a forma como o olhar parecia atravessar a lente. Ou talvez fosse apenas o peso da história que eu ainda nem conhecia. Foi o Bento quem começou a maldição? Perguntei. Damião soltou um suspiro cansado, como quem já contou aquela história muitas vezes, mas nunca o suficiente. O povo diz que sim, que numa noite de quaresma ele matou um viajante que tinha vindo pedir pouso. Matou sem motivo, ou por motivo demais, ninguém sabe. Só sei que, quando o corpo foi encontrado, tinha marcas de unha no peito, como se tivesse tentado se proteger de alguma coisa muito maior que um homem. O velho apertou o crucifixo marcado sobre a mesa.
A partir daquela noite, o Bento desaparecia sempre que a lua enchia. E voltava diferente, sujo, machucado, com cheiro de sangue. Teve gente que jurou ver uma criatura enorme rondando a fazenda. Outros diziam que era exagero. Mas o fato é que, depois daquilo, ninguém mais teve coragem de subir na serra. A história tinha o peso típico de lenda antiga, mas o jeito como Damião falava não era fantasia. Era como alguém que tinha visto consequência real. E agora você acha que isso voltou? Perguntei. Ele assentiu lentamente. Não acho, não. Tenho certeza. O que matou meu irmão e o cunhado não foi onça, não foi cachorro do mato. A gente conhece ferida de bicho. Isso... Ele se levantou, tirou um pano de cima de um caixote e revelou algo que me fez engolir seco. Isso foi outra coisa. No caixote havia pedaços de madeira quebrada. Provavelmente parte de uma cerca destruída, mas a madeira estava rachada por marcas compridas e profundas, como se garras tivessem atravessado aquilo com facilidade. Isso aconteceu numa noite de lua cheia, disse Damião. Minha família ouviu gritos do curral. Quando chegaram lá, encontraram as tábuas arrancadas. Tinha sangue por todo lado, mas não tinha corpo, nem de gente, nem de gado. Eu me abaixei para observar as marcas. Não havia lascas típicas de facão ou ferramenta. Era um rompimento, irregular, bruto, violento. Eu já tinha visto ataque de onça. Aquilo era muito diferente, como se as garras tivessem tamanho descomunal. Isso aqui foi feito por uma fera que não existe por aqui, murmurei, mais para mim mesmo. Pois é, respondeu o velho. Tem coisa que não existe, até existir. Eu respirei fundo, tentando absorver todas as informações. A sensação de incredulidade começava a dar lugar a uma inquietação sincera. Ainda não era medo, mas era a antecâmara dele. Damião puxou o mapa da região, abrindo sobre a mesa. Aqui foi onde encontraram os restos dos animais da fazenda vizinha, disse, apontando com o dedo trêmulo. Aqui foi onde atacaram meu irmão, e aqui... Ele bateu levemente na marca mais distante. Foi onde a última vítima apareceu, ou o que sobrou dela. O último ponto ficava bem na encosta mais alta da serra, num trecho onde a mata parecia mais densa, como se o próprio mapa relutasse em mostrar o caminho. O senhor quer mesmo entrar lá? Perguntou ele. Quero, respondi firme. É para isso que vim. Ele assentiu, resignado. Então vai ter que subir hoje, antes do escurecer, e passar a noite lá dentro. A fera não desce tanto, mas lá no alto, ela ronda como se fosse dona do lugar. Eu cerrei os punhos. Dormir no coração da serra nunca tinha estado nos meus planos, mas fazia parte do trabalho. E a verdade é que uma parte de mim, aquela parte que sempre corre atrás de mistério, queria ver com os próprios olhos o que havia lá. Subimos a serra, ainda no fim da tarde. Damião me guiou pelos primeiros 100 metros de trilha, mas depois parou. Daqui para frente eu não sigo. Nunca segui. O senhor está por sua conta. Assenti, coloquei a mochila no ombro e segui adiante. Conforme eu avançava, o ar ficava mais úmido e frio. A mata parecia fechar atrás de mim. A luz do sol desaparecia mais rápido do que deveria. O som de pássaros foi ficando ralo, até virar apenas um silêncio espesso, quase antinatural. Eu já tinha entrado em matas fechadas o suficiente para saber quando o ambiente estava estranho. E ali estava. Caminhei mais 1 hora, até encontrar uma pequena clareira. Era o ponto perfeito para montar abrigo. Tinha pedras, árvores grossas e uma área mais limpa onde uma fogueira não chamaria tanta atenção. Quando o sol sumiu de vez, o frio tomou o lugar com força. O vento que descia da serra carregava um cheiro úmido, quase metálico. Sentei perto da fogueira, ouvindo cada estalo da madeira como se fosse um aviso. A noite caiu completamente, e com ela veio o primeiro som. Não era um uivo, era pior. Era um estalo de galho pesado, como se algo grande estivesse pisando devagar, calculando cada passo.
Depois, um som de respiração forte, arrastada, vindo de algum ponto entre as árvores. Eu peguei o rifle, mantive a fogueira baixa e fiquei imóvel. Os passos eram lentos, mas certeiros. O tipo de aproximação que não pertence a animal comum. Animal corre, animal fareja, animal erra o caminho. Aquilo não errava. E então, dentro da escuridão, 2 pontos vermelhos apareceram. Baixos primeiro, depois subindo, como se a criatura estivesse se levantando sobre 2 pernas. O sangue gelou nas minhas veias. Não era reflexo de luz, não era ilusão, era olhar. Olhar de coisa viva. Olhar de coisa que sabia exatamente onde eu estava. E naquele instante, algo ficou claro como nunca antes. A Serra Negra não estava apenas escondendo um monstro. Ela estava protegendo ele. A criatura deu um passo adiante. E o que eu vi ali foi o suficiente para mudar tudo o que eu acreditava. Tudo. Eu a vi. Por uma brecha entre as sombras, a luz vacilante da fogueira, a criatura deu mais um passo para frente e o tronco de uma árvore deixou de escondê-la. O corpo era enorme, muito maior do que o de qualquer homem que eu já tinha enfrentado. Ombros largos, costelas saltadas, músculos tensos como corda esticada. O pelo era escuro, quase negro, desgrenhado, grudado em algumas partes como se tivesse secado com sangue. As mãos, se é que dava para chamar aquilo de mãos, eram alongadas, dedos compridos, terminando em garras curvas, grossas, que brilhavam quando pegavam o reflexo avermelhado do fogo. Mas o pior era o rosto. Não era um focinho de animal puro, nem um rosto humano inteiro. Era um meio-termo torturado, como se alguém tivesse tentado empurrar um lobo para dentro de um crânio humano e deixado os ossos se virarem para encaixar. Dentes longos, desalinhados, escapavam de uma boca entreaberta, de onde saía uma respiração pesada, quente e úmida. As orelhas eram pontudas, erguidas, atentos a qualquer som. E os olhos eram vermelhos. Não aquele vermelho de reflexo de luz, mas um brilho próprio, pulsante, cheio de raiva e ao mesmo tempo de algo que me incomodou profundamente. Uma certa consciência. Algo ali dentro sabia o que estava fazendo, sabia o que era e parecia, de algum jeito distorcido, preso a isso. Por um momento, a criatura apenas me encarou. Não avançou, não recuou. Ela avaliava. Eu tinha o rifle apontado, o dedo pronto no gatilho. Qualquer outro caçador talvez tivesse atirado sem pensar, mas eu fiquei paralisado, não pelo medo, embora ele estivesse ali agarrado na base da minha nuca, mas pela sensação estranha de que eu estava diante de algo que não podia ser resolvido só com chumbo. E foi nesse exato instante, encarando aquele rosto deformado, que as palavras de Damião voltaram à minha cabeça como se estivessem sendo sussurradas bem no meu ouvido. Se o Senhor quiser enfrentar isso, precisa entender que antes de virar bicho, ele foi homem. Lembrei da cozinha abafada, do cheiro de café e madeira velha, do mapa aberto sobre a mesa e da fotografia desbotada. Quem era o rapaz da foto? Eu tinha perguntado algumas horas antes de subir a serra. Damião encarou o papel por alguns segundos, como se ainda buscasse alguma humanidade naquele rosto duro. Aquele é o Bento Vidal, o herdeiro da fazenda, disse com voz baixa. Foi ele quem recebeu a maldição. Mas para entender como isso aconteceu, o senhor precisa saber do pecado que veio antes. Ele se recostou na cadeira, os olhos perdidos em algum ponto do passado. O avô do Bento, coronel antigo da região, era um homem sem freio. Mandava e desmandava, tomava terra de pequeno, mandava bater em peão que reclamasse de salário, essas coisas. Um dia, chegou por aqui um homem desconhecido, com roupa de quem vinha de longe, carregando só uma mala e uma cruz de madeira pendurada no pescoço. Se dizia pregador e andava de fazenda em fazenda, falando de arrependimento. Damião deu um sorriso triste. O coronel odiava a ideia de arrependimento. Para ele,
Poder era direito, não dívida. Quando o pregador falou que todo o sangue derramado clama de volta ao céu, o coronel mandou os capatazes darem um jeito nele. Eu podia imaginar a cena. Já tinha visto muitos coronéis fazendo desaparecer quem atrapalhava. Disseram que foi numa noite de Quinta-feira Santa, continuou o velho. Chuva grossa, lama pela cintura. Levaram o pregador até o pátio da fazenda, amarraram num tronco e bateram até cansar. Dizem que, mesmo caído, ele ainda repetia a mesma frase: quem derrama sangue sem justiça, beberá o próprio sangue como castigo. Damião apertou o crucifixo como se aquilo ainda o incomodasse. O coronel, para calar o homem de vez, mandou o Bento, que na época ainda era novo, cabeça quente, dar o golpe final. Um tiro, bem no peito. Foi o Bento quem matou o pregador? Perguntei. Foi, e é aí que mora o problema. Porque antes de cair, o pregador olhou para o rosto dele, bem de perto, com os olhos cheios de sangue, e disse: na sua carne, o castigo vai viver. Na sua família, a fera vai andar. Na lua cheia, você será o que espalha. E quem tentar te deter, ouvir a caça, ouvir a bicho. Um silêncio pesado caiu entre nós. Depois disso, o que aconteceu? Perguntei. A vida seguiu por um tempo, respondeu Damião. Mas, alguns meses depois, começaram a acontecer coisas estranhas. Gado morto. No pasto, cercas destruídas, gente ouvindo o uivo de madrugada. O coronel dizia que era tudo exagero. Até que um dia, numa lua cheia, o Bento sumiu. Damião tomou um gole de café, como se o líquido quente ajudasse a empurrar a lembrança garganta abaixo. Passou a noite fora. Voltou ao amanhecer pelado, coberto de sangue, sem lembrar de nada direito, ou dizendo que não lembrava. Depois dessa noite, ninguém mais teve coragem de olhar na cara dele do mesmo jeito. E os ataques continuaram. Completei, adivinhando o resto. Sim, toda lua cheia, alguém ou algum bicho sumia ou era encontrado em pedaços. O povo começou a cochichar que o Bento tinha virado criatura. Teve quem jurasse ter visto uma coisa grande, andando sobre duas pernas, com a cara meio de homem, meio de lobo, nos arredores da fazenda. Ele respirou fundo. No começo, tentaram esconder. Dinheiro, medo, vergonha, tudo ajuda a varrer segredo para debaixo do tapete. Só que tem segredo que vaza pelas frestas. A notícia correu por vilas e povoados. Algumas famílias foram embora. Outras tentaram caçar o bicho e nunca voltaram. E o Bento? Insisti. O que foi feito dele? Damião olhou pela janela, como se esperasse ver a resposta do lado de fora. Um dia, o Bento desapareceu de vez. Teve quem dissesse que ele se jogou num despenhadeiro. Outros falaram que os próprios familiares o trancaram em algum buraco na serra e deixaram lá. Mas os uivos, esses não pararam. Ele bateu com o dedo no mapa, bem na região, mais escura. A maldição não acabou com ele. Só mudou de pele. Cada geração da família Vidal teve um homem que não era igual aos outros, que sumia em certas noites, que tinha olhar pesado, e sempre que havia um desses, os bichos da região viviam assustados. O problema é que, depois de um tempo, ninguém mais teve coragem de manter registro disso. A fazenda faliu, a casa caiu aos pedaços, os herdeiros se espalharam. Damião me olhou fixamente. Mas a serra ficou. E o que mora nela, também. Lá na clareira, frente a frente com a criatura, eu entendi o que ele queria dizer. Não era só um bicho, não era só um monstro, era uma herança, uma dívida velha, encarnada em carne e pelo. A fera inclinou a cabeça, como se estivesse analisando minha postura, meu cheiro, meu medo. O uivo que escapou da garganta dela não foi explode no ar como o uivo de lobo comum. Foi arrastado, rouco, cheio de uma dor antiga. Sem desgrudar os olhos dele, eu falei, nem sei porquê. Bento! A criatura deu um pequeno sobressalto. Um detalhe mínimo, mas que eu vi. Como se por trás daquele rosto deformado, um nome ainda fizesse sentido.
E por um segundo, eu tive certeza de que ali dentro ainda existia alguma parte de homem. Uma parte perdida, presa, faminta. Meu dedo apertou um pouco mais o gatilho. Eu tinha duas escolhas bem claras: atirar agora, sem hesitar, ou ver até onde ia aquela ligação estranha entre a história do Damião e a coisa que me encarava. Eu hesitei, e a Serra Negra não perdoa. Hesitação. O monstro avançou num salto, rápido demais para qualquer pensamento. Tudo virou movimento, grito, calor, cheiro de pelo queimando quando ele passou perto da fogueira. E foi assim que começou, de verdade, a caçada. Não a caçada em que eu perseguia a fera, mas a caçada em que eu descobri que talvez eu mesmo não fosse sair dali completamente humano. O salto da criatura foi tão rápido que meu corpo reagiu antes da minha mente entender o que estava acontecendo. Rolei para o lado, sentindo o ar quente passar por cima de mim, junto com o cheiro de pelo queimado e terra úmida. O lobisomem caiu exatamente onde eu estava um segundo antes, derrapando no chão, arrancando terra e folhas com as garras. A fogueira estourou num estalo, projetando sombras monstruosas ao nosso redor. Eu me ergui num instinto puro, levantando o rifle e puxando o gatilho no mesmo movimento. O disparo ecoou alto na mata, mas a criatura já não estava onde eu mirava. Ela se moveu como um borrão. O tiro acertou. Uma árvore atrás, espalhando lascas. O lobisomem surgiu à minha esquerda, quase colado em mim. Senti o impacto do corpo dele me atingir na altura do ombro. Fui jogado no chão com força suficiente para tirar o ar dos meus pulmões. O fôlego escapou num gemido seco. Antes que eu pudesse levantar o rifle de novo, a fera bateu com a pata nele, arremessando a arma para longe. Ouvi o metal bater em pedra e desaparecer na escuridão. Eu estava desarmado e sozinho. A criatura se aproximou devagar dessa vez. Os olhos vermelhos me estudavam de perto. O som da respiração dela era profundo e regular, como se dentro daquele corpo enorme existisse algo lutando para continuar vivo, ou para continuar dominando aquilo que chamava de corpo. Agarras arranharam o chão, fazendo riscos profundos na terra. Eu comecei a recuar no chão, arrastando as costas pela erva fria. A criatura deu mais um passo e, por um instante, congelou. Não por hesitação, mas como se estivesse ouvindo algo além de nós dois. Os pelos das orelhas dela se eriçaram. O focinho vibrou, como se farejasse alguma lembrança presa no ar. E então, num movimento brusco, ela ergueu o rosto e soltou um uivo. Mas não era um uivo de ataque. Era um uivo de aviso, ou de chamado. E o eco daquele som atravessou a mata inteira como se alguém estivesse puxando um tecido invisível. As folhas tremeram, os troncos vibraram, até a terra sob meus pés pareceu estremecer. A Serra Negra respondeu, não com outro uivo, mas com um silêncio tão profundo que meu sangue gelou. Um silêncio que não era normal, um silêncio que parecia vivo. A fera virou o rosto de novo na minha direção. O olhar dela parecia ainda mais intenso, como se algo ali atrás tivesse mudado. Eu não sabia se aquilo significava perigo maior ou alguma chance inesperada de sobrevivência, mas eu sabia que ficar parado era suicídio. Aproveitei o milissegundo em que ela desviou a cabeça e me lancei para a lateral, rolando até o tronco de uma árvore grossa. Ouvi a pata dela bater exatamente onde minha perna tinha estado um segundo antes. O impacto foi tão forte que rachou a madeira. Eu me puxei para trás da árvore, respirando rápido, tentando pensar, tentando organizar o instinto com a razão. Eu preciso fugir daqui, murmurei para mim mesmo, mas a criatura não ia facilitar. Ela circulava a clareira. Eu ouvia os passos pesados, o roçar do pelo nas folhas, o ar sendo puxado pelas narinas. Ela me rastreava como o predador rastreia a presa, com paciência, precisão e a certeza de que eu não tinha saída. Eu precisava de luz, precisava do meu rifle, precisava de alguma vantagem.
E como se a própria sorte tivesse ouvido, um lampejo metálico brilhou entre as sombras. Meu rifle, caído perto das pedras, a uns 20 metros. Distância longa demais para correr sem morrer, curta demais para ignorar. A criatura estava do lado oposto da clareira. 2 segundos depois estaria sobre mim. Respirei fundo. Esperar ia me matar. Correr provavelmente também. Mas ficar parado era o mesmo que entregar a garganta. Agarrei uma pedra grande ao meu lado. Vai, murmurei. Vai agora. Joguei a pedra o mais longe que pude, para o lado oposto do rifle. O som ecoou alto entre as árvores. A criatura virou imediatamente. E eu corri. Corri como nunca na vida. As botas afundavam no solo mole, as folhas chicoteavam minhas pernas, os galhos arranhavam meu rosto, mas nada disso importava. Meu peito ardia, meus músculos gritavam, mas eu não reduzi a velocidade nem por um instante. Atravessei a clareira em segundos que pareceram eternos. Ouvi, atrás de mim, um rugido. A pedra não tinha enganado a coisa por mais de 2 segundos. Ela vinha atrás de mim com passos longos, brutais, capazes de encurtar qualquer distância. Eu não ousava olhar para trás. Eu só corria, com cada fibra do meu corpo implorando para alcançar aquela arma antes que fosse tarde demais. A mão tocou o metal do rifle, e no mesmo instante, algo me atingiu pelas costas. Fui lançado para frente, caindo de bruços. Senti as garras rasgarem parte da mochila e arranharem minha pele. Não fundo o bastante para me matar, mas fundo o bastante para me avisar. A próxima seria fatal. Eu rolei, agarrando o rifle com força. A fera já estava em cima de mim. O peso daquele corpo era como uma parede caindo. O rosto dela ficou a centímetros do meu. Dentes enormes, saliva quente, olhos vermelhos queimando feito brasa. Eu ergui o rifle e disparei. O tiro acertou o ombro da criatura. Foi como acertar um touro. Enfurecido, ela tombou para trás com um rugido feroz, cambaleando, mas não caiu. A bala abriu um rombo de sangue escuro, quase preto, mas nada que a detivesse por mais de um instante. Ainda assim, foi o suficiente. Eu me ergui, tonto, dolorido, e corri para dentro da mata. Atrás de mim, a criatura rugiu de novo, mas dessa vez não me perseguiu imediatamente. Ela estava furiosa, mas também ferida. Eu ouvi passos irregulares, como se ela estivesse cambaleando. Depois, um som arrastado e, por fim, silêncio. A escuridão me engoliu completamente. A mata parecia fechar as portas atrás de mim, como se me protegesse, ou como se estivesse me aprisionando para algo ainda pior. Caminhei por quase 1 hora, tropeçando, sangrando, respirando com dificuldade, até encontrar um trecho de terreno mais alto, onde a lua cheia conseguia atravessar as copas das árvores. Ali, me apoiei numa pedra e tentei recuperar o fôlego. E foi nesse momento, sozinho, ferido e quase sem munição, que percebi algo terrível. Aquela criatura não estava apenas me caçando, ela estava sendo puxada por algo maior. Algo que fazia parte dela, algo que vinha da própria serra. E pela primeira vez, eu senti que talvez a maldição não fosse apenas da família Vidal, mas de todo aquele lugar. Eu precisava entender a fundo aquilo, porque a sensação que subia gelada pela minha espinha, naquele silêncio absoluto, era clara. A criatura não era a única coisa que andava naquela mata. E na noite seguinte, algo muito pior. Acordaria. Quando acordei, achei que tinha morrido. Primeiro veio o som, um zumbido grave, como se o mundo inteiro respirasse por baixo da terra. Depois, a dor. Uma pontada ardente nas costas, espalhando-se em ondas lentas, queimando por dentro. Abri os olhos de uma vez, ofegante. Eu não estava mais na serra. O teto de madeira, o cheiro de café requentado e remédio barato, o rangido familiar de uma casa antiga. Eu reconheci. Era a casa do Damião. Tentei me mexer e um gemido escapou da minha garganta. A ferida nas costas latejou como se alguém tivesse enfiado ferro em brasa debaixo da pele.
Se mexe devagar, homem, veio a voz do velho num canto do quarto. Cê quase não volta. Virei o rosto. Damião estava sentado numa cadeira, cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas. Olheiras profundas cavavam seus olhos. Ele parecia não ter dormido nada. Como é que eu... Tentei perguntar, mas a garganta estava seca. Ele se levantou, trouxe um copo com água e encostou na minha boca. Te achei de manhã, quase desmaiado, uns 300 metros mata dentro, explicou. Ouvimos os tiros na noite passada. Depois, silêncio. De madrugada, quando a lua começou a baixar, eu criei coragem e subi um pedaço. Você estava caído, grudado num tronco, abraçado nesse rifle como se fosse um terço. Engolia a água com dificuldade. Cada músculo parecia protestar. A lembrança da noite anterior voltava em pedaços. O salto, as garras, o tiro, o sangue negro, o uivo e aquela sensação estranha, pesada, de que não era só um bicho tentando me matar. Damião afastou o cobertor das minhas costas com cuidado. Senti o ar frio bater na pele inflamada. Não foi corte de faca, nem unha de bicho comum, disse ele, num tom que misturava constatação e medo. Parece que o desgraçado fez questão de te marcar. Eu vou viver? Perguntei meio sério, meio zombando da desgraça. Ele hesitou antes de responder. Viver. Vai. A ferida não é mortal. Mas o quê? Damião andou até uma cômoda, abriu a gaveta e pegou um objeto embrulhado em pano velho. Colocou sobre a cama, perto dos meus pés. Antes de te responder, você precisa ver isso. Com algum esforço, me ergui um pouco, apoiando os cotovelos. Ele desdobrou o pano. Dentro havia um caderno grosso, capa de couro rachado, amarrado com uma tira de corda escura. O que é isso? Perguntei. Diário da Fazenda Vidal, respondeu. Eu não devia ter isso. Esse caderno deveria ter sido queimado junto com o resto dos pecados dessa serra. Mas alguém na família achou que apagar prova não apaga culpa. E passou adiante de geração em geração até cair na minha mão. Ele abriu o caderno com cuidado, revelando páginas amarelas, cheias de uma caligrafia antiga, firme, com tinta já meio apagada. As primeiras tratavam de coisa comum: plantação, gado, compra de ferramentas, nomes de peões. Mas, conforme ele passava as páginas, as linhas ficavam mais nervosas, mais apertadas, mais cheias de rasuras. Até que ele parou numa página onde, mesmo de longe, eu vi 3 palavras bem destacadas, escritas quase como um grito. Lua sangrenta, ritual. Um arrepio subiu pela minha coluna, misturado à queimação da ferida. Isso aí foi escrito pelo próprio Bento, explicou Damião. Depois que ele começou a mudar. Ele leu em voz alta, traduzindo a caligrafia antiga. A fera não vem só da noite. Ela vem do sangue derramado. O pregador disse que eu beberia o que derramei. Primeiras luas me tomam o corpo, mas ainda sou eu quem volta ao amanhecer. Ele me avisou mesmo depois de morto em sonho. Virá uma lua que não é branca nem amarela. É vermelha como a ferida que eu fiz. Nessa noite, ou eu viro o bicho de vez, ou passo a maldição adiante. Damião engoliu seco antes de continuar. A lua sangrenta decide. Ou o corpo morre, ou a fera toma tudo. E quem é tocado por ela nessa noite, carrega o sinal. No arranhão, no dente, no rasgo de garra, o próximo herdeiro é escolhido. O quarto pareceu ficar menor. Eu levei a mão devagar até as ataduras nas minhas costas. Você está dizendo que... Comecei. Tô dizendo que não foi qualquer noite que te marcou. Interrompeu ele, sério. A lua de ontem tinha um tom diferente. Vermelha, estranha. Você não viu porque estava enfiado no meio da mata. Mas quem ficou aqui embaixo, olhando para a serra, viu a cor. Não era normal. Lembrei do uivo da criatura. Não apenas feroz, mas desesperado. Como se algo estivesse sendo decidido para além da vontade dela. Lua sangrenta decide. Repeti, baixo. Damião,
Fechou o caderno com força, como se quisesse calar as palavras. O problema ao seu é que essa tal lua sangrenta não é só metáfora de velho maluco escrevendo. Ela volta, em épocas diferentes, com sinais diferentes. Por causa de quê? Fenômeno do céu, pó na atmosfera, fumaça dos incêndios? Tentei racionalizar, quase por reflexo. Pode ser tudo isso junto, respondeu. Mas para quem mora aqui, pouco importa a explicação. O que importa é o que acontece. Sempre que a lua toma essa cor, e não, é toda lua cheia, repara bem, a serra fica mais viva, o bicho fica mais violento e tem sempre alguém marcado. Ele apontou para mim. Dessa vez, esse alguém é você. O silêncio que se seguiu foi quase uma pancada. Eu ri. Não porque achasse engraçado, mas porque era isso ou começar a gritar. Tá me dizendo que vou virar lobisomem agora? É isso, provoquei, mesmo sentindo um medo frio por trás da ironia. Eu tô dizendo que a maldição não se resume a virar bicho de um dia pro outro. Retrucou. Sério, não é cinema, é pior, é lenta. Começa nos sonhos, na febre, no jeito que o corpo reage à noite. E se não for quebrada, termina como terminou com o Bento, com alguém deixando de ser gente. Ele sentou de novo, como se carregar aquela verdade fosse um peso físico. Você foi marcado numa noite de lua sangrenta, insistiu. E ontem não foi o fim, foi o começo. Eu fechei os olhos por um segundo. A cabeça latejava. A febre fazia o mundo girar um pouco mais devagar. E como é que se quebra isso? Perguntei por fim. Porque eu até já vi muita desgraça nesse mundo, mas virar parte dela não tá nos meus planos. Damião demorou para responder. Quando falou, foi como se arrancasse as palavras de algum lugar que ele evitou durante anos. O mesmo pregador que lançou a maldição falou do jeito de quebrar. Não pro coronel, não pro Bento, mas para um outro peão que ficou escondido ouvindo. Tá anotado no fim do diário. Ele abriu o caderno nas últimas páginas. Algumas estavam arrancadas, outras borradas. Até que encontrou um trecho isolado, envolto em riscos, como se alguém tivesse tentado esconder e destacar ao mesmo tempo. A fera só solta a carne quando o sangue que ela escolheu decide se sacrificar por outro, leu ele. A maldição se quebra quando na noite da lua sangrenta, alguém marcado escolhe matar o bicho, sem ódio, mas por proteger vida inocente. Se matar por matar, a fera passa de pele. Se fugir, a serra toma outro. Se enfrentar por verdade, a corrente pode se romper. Ele fechou o caderno devagar. Traduzindo, ou você enfrenta isso de novo, ou alguém vai pagar no seu lugar. E essa serra não tá mais escolhendo só entre os Vidal. Tá escolhendo quem entra. Meu estômago deu um nó. Eu entrei e fui tocado. Quando é a próxima lua cheia? Perguntei, a voz mais baixa que um sussurro. Não precisa esperar, respondeu Damião com um olhar sombrio. A lua de ontem não acabou com o ciclo. Ela abriu. Hoje à noite, ela ainda sai tingida. E, se minha intuição não falha, o bicho tá ferido, com raiva, mais perigoso do que nunca. Vai descer mais. Ele se aproximou encarando-me. E se ele vier, ele não vem só atrás de você. Vem atrás de qualquer coisa viva que tiver pelo caminho. Gente, bicho, criança. Não faz distinção. As palavras dele caíram como peso em cima do peito. Eu podia fugir, descer para a cidade, sumir, fingir que nada daquilo tinha acontecido. Mas a imagem da criatura ferida, uivando para a serra, o cheiro de sangue no ar e o olhar que pareceu reagir ao nome Bento, voltavam insistentes. E havia outra coisa incomodando, mais funda. A ideia de que, se eu virasse as costas, talvez um dia eu acordasse no meio do mato coberto de sangue, sem saber quem tinha matado. Então é isso, murmurei. Ou eu mato o bicho, ou viro ele. Damião não contestou. Ele só deixou que o silêncio confirmasse. Lá fora, pela fresta da janela, o céu começava a mudar de cor. O dia escorria, preguiçoso, dando lugar a um entardecer que parecia mais pesado que o normal.
O horizonte tinha um tom esquisito, meio alaranjado, meio avermelhado. A noite vinha chegando, e com ela, a segunda face da lua sangrenta. Eu respirei fundo, mesmo com a dor nas costas, e disse o que, no fundo, já sabia que iria dizer desde o momento em que aceitei subir aquela serra. Então me ajuda a levantar, Damião. Essa noite, ou a maldição acaba, ou acaba comigo. Os olhos do velho brilharam, não de alívio, mas de respeito pelo tipo de escolha que homem nenhum deveria ter que fazer. Ele se levantou lentamente. Vou preparar o que dá para preparar, disse. Terço, bala, fogo e uma coisa que não tem em loja nenhuma: coragem. A porta do quarto rangeu ao se abrir. E pela primeira vez, eu tive a impressão clara de que a própria casa, a própria terra, a própria Serra Negra estavam esperando por aquela noite. A noite em que o sangue, a fera e o homem iam se encontrar sob a mesma lua. Uma lua que dessa vez veria tudo. Eu sempre achei que quando chegasse a minha hora, eu ia sentir uma espécie de aviso, um arrepio maior, uma voz dizendo: acabou. Mas a verdade é que, na noite em que tudo se decidiu, o que eu senti foi calma. Talvez porque, quando o destino finalmente para na sua frente, não adianta mais correr. Damião me ajudou a levantar devagar. O corpo protestou, a ferida nas costas queimava, mas eu me mantive em pé, ainda que apoiado. Você não aguenta subir a serra de novo, ele disse. O bicho vai ter que vir até você. E ele... Vem, respondi. Tá ferido, tá com raiva, e se o que você leu aí tiver certo, ele vem atrás do marcado. Ele assentiu, sombrio. Então vamos fazer ele vir para onde a gente quer. Passamos a tarde preparando a casa como se fosse trincheira. Não era grande, mas tinha estrutura antiga, madeira grossa, porão de pedra. Fechamos todas as janelas com tábuas cruzadas, deixando apenas frestas estreitas. Arrastamos móveis, montamos uma espécie de corredor forçado até o fundo, onde havia uma porta que dava para um pequeno terreiro. Era ali que seria o fim, de um jeito ou de outro. A criatura não é burra, eu disse. Se sentir cheiro de armadilha, pode recuar. Não nessa noite, respondeu Damião. Hoje ela vem, nem que seja só para terminar o que começou. Ele tinha tirado de um baú antigo algumas coisas curiosas. Velas grossas, um rosário de contas escuras, um frasco pequeno de vidro com um líquido espesso, escuro. O que é isso? Perguntei. Sangue seco de boi misturado com uma erva, que minha avó usava, respondeu. Não é feitiço, mas é cheiro. A fera é puxada pelo cheiro do sangue. Se ela desconfiar que tem vida aqui, fome aqui, desejo aqui, ela não resiste. Ele deixou o frasco perto da porta dos fundos, onde a madeira encontrava a pedra do terreiro. Depois, acendeu 3 velas e fez o sinal da cruz. Se isso tudo não funcionar, comentou num meio sorriso cansado, a gente pelo menos morreu tentando. Eu conferi o rifle, poucas balas. Tinha também o facão afiado como dava, e uma velha espingarda de 2 canos que Damião mantinha pendurada na parede para caso de visita indesejada. Aquela noite cabia bem na definição. E os outros? Perguntei. Não tem ninguém por perto? Mandei todo mundo ir para a cidade antes do pôr do sol, respondeu. Os que acreditam foram com medo. Os que não acreditam foram por via das dúvidas. Ele suspirou. Só ficou quem não tem mais para onde correr. Eu, ele e a maldição. Quando o sol começou a descer, a serra mudou de rosto. O horizonte ficou manchado de vermelho escuro, como se o céu inteiro tivesse sido cortado. As sombras se alongaram, engolindo o campo aos poucos. E quando finalmente a lua surgiu por trás dos morros, vi pela fresta da janela o que Damião tinha descrito. Ela não era branca, não era amarelada. Era de um vermelho profundo, como ferida antiga reaberta. Lua sangrenta, o velho murmurou, quase num sussurro.
O zumbido grave que eu tinha ouvido ao acordar naquela manhã voltou, agora mais forte, como se viesse debaixo da casa, debaixo da terra, debaixo de tudo. A serra parecia respirar junto. A madeira gemeu, as paredes estalaram. Eu senti a ferida nas costas latejar, mais intensa, como se algo dentro dela respondesse à luz lá fora. Por um instante, um medo diferente do medo da morte passou por mim. O medo de não ser mais eu, de perder o controle do meu próprio corpo, de acordar um dia com sangue nos dentes, sem lembrar de quem era o rosto. Apertei o rifle com mais força. "Ei", disse Damião, me encarando. "Olha para mim." Levantei os olhos. "A maldição é forte, mas não é maior que vontade de homem que não deve nada para ela." Ele afirmou. "Você não matou ninguém inocente ao seu. Não derramou sangue que não fosse na luta limpa para viver. A serra escolheu você porque você entrou. Mas quem decide o que faz com isso? Ainda é você, pelo menos por enquanto." Assenti em silêncio. Não era consolo que eu queria. Era foco. Fomos para as posições. Eu fiquei perto da porta dos fundos. Meio corpo, coberto por um armário arrastado de propósito para servir de barricada. Tinha visão da fresta e do terreiro, onde a lua derramava a luz vermelha. Damião ficou num canto lateral com a espingarda. As horas começaram a escorrer. Primeiro, os grilos pararam. Depois, os pássaros noturnos. Por fim, até o vento pareceu segurar o fôlego. E então, ele veio. Não ouvi os passos primeiro. Ouvi o cheiro. É estranho dizer isso, mas é assim que me lembro. Um cheiro pesado, de pelo molhado, sangue seco e algo doce, enjoativo, que se confundia com o cheiro do meu próprio medo. Depois, sim, os passos, lentos, calculados, pesados, o rangido da madeira da varanda, o arranhar de garras na parede externa da casa. Algo respirou fundo, bem atrás da porta. A vela mais próxima tremeluziu. Eu prendi o ar. O primeiro impacto veio na porta da frente, um estrondo seco, a madeira tremendo, as travas forçadas. Depois outro e outro. A criatura testava a casa, como quem procura o lado mais fraco. "Ele tá rodando", murmurou Damião, apertando a espingarda. O bicho circulou a casa toda. Eu ouvia a presença dele se deslocando, agora à direita, agora ao fundo, agora perto da cozinha, agora no telhado. Em certo momento, o pó caiu do forro, como se algo pesado tivesse se equilibrado ali em cima por um segundo. Até que o cheiro ficou mais forte e os passos se aproximaram dos fundos. Exatamente onde queríamos. A madeira da porta rangeu sob o peso do focinho encostado. A criatura farejou fundo, sugar o cheiro de sangue do frasco no chão, o cheiro da minha ferida, o cheiro da nossa decisão. Eu não conseguia ver o rosto dela ainda. Só a sombra enorme, distorcida pela fresta. Agora, pensei, a fera recuou um passo. E aí, ao invés de arrombar de vez, silêncio. Ela tinha identificado a armadilha. O coração disparou no meu peito. Se ela recuasse, se voltasse para a mata, talvez pegasse alguém no caminho, algum teimoso que não tinha ido embora, algum animal, alguma criança. A maldição ia seguir. E o sinal nas minhas costas só ficaria mais fundo. Eu não podia deixar. Sem pensar muito, fiz o que qualquer caçador em situação desesperada jamais recomendaria. Me expus. Empurrei o armário com força, destranquei a porta e a abri num único movimento. A noite invadiu a casa como um baque, e ele estava ali, a poucos metros. Maior do que eu lembrava, ainda mais deformado, o ombro marcado pela bala da noite anterior, o pelo manchado, os olhos vermelhos brilhando com ódio e algo mais. Algo que, por um segundo, pareceu surpresa. Talvez porque eu tenha feito o que ninguém faz, abrir a porta para o próprio predador. "Vem, então", eu disse, o rifle firme, o cano apontado direto para o peito da fera. "Ou acaba comigo de vez, ou acaba aqui." Por um instante que durou uma vida, ninguém se mexeu. Nem eu, nem ele, nem a serra. Então, o lobisomem avançou. Foi rápido como sempre, mas dessa vez eu não rolei.
Não recuei, não tentei fugir. Dei apenas um passo para o lado, o suficiente para não ser esmagado, e atirei. A bala entrou alto na região entre o pescoço e o peito. O monstro rugiu, mas não caiu. Continuou vindo. Soltei o rifle e, num impulso, agarrei o terço que Damião tinha deixado pendurado na maçaneta. Não sei se foi fé, desespero ou puro instinto, mas enfiei o crucifixo de ferro com toda a força no ombro ferido da criatura, bem dentro do buraco aberto pela bala da noite anterior. O cheiro de carne queimada e sangue inundou o ar. O lobisomem uivou, e aquele não foi uivo de fera qualquer. Foi grito de dor humana. Tentou me agarrar. As garras rasgaram o chão ao lado da minha perna. Ele oscilou, tropeçou, bateu contra a porta da varanda, arrebentando parte da estrutura. A casa toda tremeu. "Agora, Damião!" eu gritei. O estampido da espingarda ecoou quase ao mesmo tempo. Os 2 canos dispararam nas costas da criatura, enchendo o ar de fumaça e estilhaços de chumbo. O lobisomem tombou de joelhos. Por um instante, dei um passo à frente, o facão na mão, pronto para terminar. Mas aí aconteceu algo que eu não esperava. Os olhos vermelhos começaram a perder o brilho e por trás deles outro olhar apareceu, mais humano, mais cansado. O corpo enorme começou a tremer. Os pelos pareceram encolher, a pele estalar, como se o próprio corpo não soubesse mais em que forma ficar. O focinho recuou, os dentes diminuíram, as garras ficaram curtas demais para sustentar o peso. Em poucos segundos, no lugar da fera imensa, jazia no chão um homem magro, nu, coberto de sangue e pelo grudado. Ele arfava, o peito subindo e descendo com dificuldade. Os olhos dessa vez eram castanhos e me reconheceram. "Chega!" ele murmurou, numa voz rouca, quebrada, que parecia ter vindo de muito longe. "Pelo amor de Deus, chega!" Eu fiquei paralisado. Não era Bento, o rosto era outro, mais novo. Mas havia nele um traço familiar, como se eu já tivesse visto aquela expressão em algum retrato antigo, em alguma fotografia desbotada. Damião chegou ao meu lado, ofegante. Quando viu o homem no chão, empalideceu. "Eu sabia", sussurrou. "Eu sabia que tinha sangue Vidal ainda grudado nessa serra." Os olhos do homem vagaram até mim. Ele tentou erguer a mão, falhou no primeiro esforço, conseguiu no segundo. Os dedos tocaram de leve a barra da minha calça. "Você..." ele murmurou. "Você podia ter fugido, mas voltou." Eu não respondi. Não sabia o que dizer. "A lua escolhe", continuou ele. "Mas o homem decide se é bicho ou é escudo." O peito dele se ergueu mais uma vez e parou. Silêncio que veio depois foi mais pesado do que qualquer uivo. A serra lá fora pareceu suspirar. A lua sangrenta continuava lá em cima, mas a cor dela, aos poucos, começou a clarear, como se o vermelho estivesse sendo lavado por algum tipo de chuva invisível. Damião fez o sinal da cruz. "Ele quebrou", murmurou. "A corrente quebrou." Olhei para o corpo do homem, depois para minhas mãos, sujas de sangue que não era só dele. Eu tinha matado a fera, mas não com ódio, com medo, sim, com dor também, mas no fundo, com a certeza de que, se eu não fizesse aquilo, alguém inocente pagaria no meu lugar. Lembrei da frase no diário: "Se enfrentar por verdade, a corrente pode se romper." Talvez tivesse se rompido, talvez não, porque naquela mesma noite, quando o corpo foi coberto, quando a casa foi arrumada e o silêncio voltou a ser silêncio comum, eu senti algo que me acompanha desde então. Às vezes, no escuro, a ferida nas minhas costas pulsa, não como dor de cicatriz, mas como se alguma coisa lá no fundo ainda respondesse à memória da lua. É por isso que eu estou gravando isso. Se você está ouvindo minha voz agora, é porque essa história encontrou um jeito de chegar até onde você está. Talvez você ache que é só mais um relato de assombração, só mais um caso contado em canal de terror, desses que a gente ouve antes de dormir. Mas eu preciso que você entenda uma coisa: a Serra Negra não é só um cenário. Ela espera.
Espera quem entra sem respeito. Espera quem ri do que não conhece. Espera quem acha que maldição é só palavra vazia. Eu achei. Até sentir as garras na minha pele. Até ver um homem retornar de dentro de um monstro só para pedir que aquilo terminasse. Talvez eu tenha quebrado a corrente naquela noite. Talvez. Mas, se algum dia você estiver viajando por uma estrada de terra, à noite, e vir um recorte de morro escuro, cheio de mata, com um pedaço de lua vermelho alaranjada por trás, não pare, não desça e, principalmente, não responda se ouvir seu nome sendo chamado de dentro da mata, porque algumas maldições não acabam, elas só descansam, esperando o próximo que duvida. Fim do relato de Alceu, o caçador da Serra Negra.